Olá, meu nome é Gabriel, tenho 19 anos, sou do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão da Faculdade de Tecnologia Sunji Nishimura de Pompeia. O intuito desse vídeo de hoje é a gente falar sobre o que são softwares de agricultura de precisão e quais suas utilidades na agricultura de precisão. Então, no primeiro momento, para a gente começar, a gente tem que definir o que é um software e depois definir o que é um software na agricultura de precisão. Então, no primeiro momento, um software é uma ferramenta, um programa que lida com dados, ou seja, obtém esses dados, executa dados, manipula dados e redireciona esses dados. Ou seja, é um programa que você vai adicionar algum dado, alguma informação e ele vai editar aqueles dados, vai fornecer alguma outra informação sobre aqueles dados. Ele vai manipular e executar aqueles dados e nos dar uma outra informação sobre aqueles dados. Ele é basicamente um software, um processador de dados, uma ferramenta que processa dados com mais facilidade. E no mercado, atualmente, existem softwares que podem gerar mapas de produção, análise foliar, análise granulométrica, análise de cobertura de solo e até planilhas. E essas informações são muito importantes para nós, porque é através disso que a gente vai obter os dados para poder aplicar uma agricultura de precisão mais eficaz. Na agricultura de precisão, esses softwares vão trabalhar com alguns tipos de dados específicos, como por exemplo localizações de pontos no espaço, arquivos provenientes de GNSS, informações sobre sensores instalados em máquinas agrícolas, sobre massa coletada, produtividade, estimativas de plantas daninhas na área. Essas informações. Também podemos citar a uniformidade na produção. Com o controle na pulverização e de diversos outros fatores através de softwares, é possível trabalhar na busca de uma melhor uniformidade na produção e um resultado final mais regular. E quais as vantagens da utilização desses softwares no ramo agrícola da agricultura de precisão? Bem, a gente pode citar, no primeiro momento, a facilitação da gestão à distância, que é o envio e recebimento de dados em tempo real, seja por uma rede Wi-Fi, 2G, internet, rede de rádio, tanto faz. Mas dá para manipular e obter esses dados à distância. Outra vantagem ligeiramente ligada à otimização do uso de recursos é a redução de custos. Lembrando que o software vai trabalhar com as informações para fazer a gente evitar aquele desperdício e a utilização de locais errados. Nesse caso, haverá uma economia de insumos e recursos, reduzindo assim os custos. E no fim, haverá um aumento dos lucros devido a essa redução de despesas. Agora vamos falar de alguns softwares e as suas vantagens e quais suas utilizações desses softwares específicos na agricultura. Nesse caso a gente vai separar aqui em softwares que são disponíveis gratuitamente e aqueles que são necessários de assinatura, necessário pagar para você utilizá-los. O primeiro software na lista dos softwares gratuitos disponível pela Embrapa é o FSoft. Esse software é voltado para a análise foliar. Com o FSoft é possível analisar imagens digitais de folhas capturadas com a utilização de câmeras fotográficas digitais, scanners ou câmeras de vídeo. As vantagens na utilização desse software é a medição precisa de áreas e dimensões das folhas, operação automática em lotes de folhas, identificação e quantificação automática de problemas em culturas através da análise foliar, o aumento da efetividade e redução de custos no uso de fertilizantes e defensivos pós-emergentes, porque esse software vai trabalhar com tudo aquilo que você vai precisar na sua lavoura referente à análise foliar. O segundo software na nossa lista de softwares gratuitos é o Qualisolo. O Qualisolo é um programa de computador, um software que utiliza dados da análise granulométrica obtidos por meios convencionais, ou seja, pela coleta, para obter os seguintes resultados: gráficos da curva completa de distribuição e tamanho de partículas, porcentagens de areia, silt e argila no solo, gráfico da curva de retenção de água no solo, qualidade física do solo, faixa de umidade de manejo com indicação dos pontos, gráfico da condutividade em função da sucção ou da umidade e o gráfico da qualidade física em função da densidade do solo. Isso é muito importante para análise no solo e saber se a sua área já pode ser cultivada ou não. O terceiro software que vamos citar aqui na lista dos softwares gratuitos de agricultura de precisão é o Safira. O Safira é um sistema de análise de fibras e raízes por imagens,
que facilita a determinação do volume, área superficial e comprimento por faixa de diâmetro. Muito útil no estudo de desenvolvimento de culturas e materiais à base de fibras. As principais utilizações e aplicações desse software na agricultura é para a medida de área foliar da sua lavoura, análise foliar de culturas para gerenciar a produção, pesquisa sobre fitopatologias e doenças na cultura e sobre a incidência de pragas e ataques. As vantagens do uso do Safira na agricultura de precisão é que o sistema pode ser usado por agricultores que desejam monitorar o sistema radicular na sua cultura. Além disso, tem grande utilidade junto à caracterização de materiais e fibras naturais em diferentes aplicações. São utilizadas na análise de imagens padrões PMP e JPEG e obtidas por uma câmera digital ou scanners. Para encerrar com chave de ouro nossos softwares gratuitos, podemos citar o Syscob. O Syscob é um software para análise de cobertura do solo. As vantagens na utilização do software é para a medição precisa de áreas das culturas com alterações por deficiência, praga ou doença, operações semiautomáticas, capacidade de processamento em lote, análise de imagens AES para determinar zonas diferenciadas, estimativas de produção agrícola por análise de cobertura e também a avaliação espacializada da propriedade. Agora a gente iniciar a lista dos softwares que são necessárias assinatura para a utilização. E no início a gente já pode citar aqui o Farm Command ou Farm Edge, também pode ser chamado, encontrado aí. O Farm Command é uma plataforma de gestão agrícola totalmente integrada, pode ser acessada através do tablet, smartphone ou computador. As características desse software é o processamento de dados em tempo real, consultas de estações meteorológicas avançadas e condições climáticas em tempo real, imagens de satélites, monitoramento avançado, análise e relatórios, modelagem preditiva e benchmarking. Em segundo lugar na nossa lista dos softwares pagos, temos o WM Subsurfing, da Trimble. Esse software, anteriormente conhecido como FarmWorks Surface, é um software de drenagem agrícola que funciona com a solução de drenagem agrícola. As características do software é permitir que haja drenagem agrícola em diversas zonas, bacias hidrográficas do campo. Crie caminhos de barragem a partir de dados topográficos, com base no intervalo de contorno e implemento de barragens de irrigação. Tem a função de verificar projeto e confirmar se todas as linhas de drenagem fluem corretamente. Faz ajustes com facilidade automaticamente de acordo com o perfil vertical e muda a direção da tomada da água. As principais aplicações do software é nas linhas de afluente, nas linhas de drenagem e na criação de barragens para rios e lotes de água. Em terceiro lugar na lista dos softwares pagos, podemos citar o Falker Map. O Falker Map é um sistema online desenvolvido com foco no usuário e no fluxo de trabalho eficiente para criar mapas de fertilidade, de recomendação para taxa variável. As características do Falker Map é formular mapas de recomendação de aplicação, mapas de taxa variável, mapas de fertilidade, interpolar através de triagem, gerar mapas de população de sementes e também gerar a produção estimada na sua área agrícola. Em quarto lugar na nossa lista, podemos citar o Farmer Core, da Trimble também. O Farmer Core é um software com serviço SaaS acessível que integra dados gerados por máquina a partir de monitores de agricultura de precisão para simplificar a configuração e agilizar as operações agrícolas. Ele aproveita o novo recurso AutoSync da Trimble, que sincroniza automaticamente linhas de orientação, nome de talhões, limites, pontos de referência e informações do operador. As principais características e utilizações do FarmCore seriam para gerenciar dados de atividade em campo em tempo real, reduzir o erro humano, eliminar a necessidade de compartilhar dados manualmente via USB, sendo que todo o armazenamento é feito em nuvem através do AutoSync, e melhorar a integridade geral dos registros agrícolas. Bem, chegamos ao fim da nossa lista de softwares gratuitos e pagos, e esses foram exemplos dos softwares mais utilizados na agricultura de precisão atualmente.
Lembrando que existem muitos e inúmeros outros softwares que são desenvolvidos exclusivamente para certas atividades, mas aqui a gente tentou demonstrar de forma geral para as atividades mais gerais encontradas no campo, que seria recomendação de mapas, geração de área foliar, determinação de área do seu talhão, entre outras informações muito relevantes para a nossa agricultura de precisão. Esse foi o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Para mais informações e para mais conteúdos exclusivos como este, acesse o canal no YouTube, Descomplicando o Sensoramento Remoto. Caso haja alguma dúvida, pode comentar, deixar aí no comentário sua dúvida pra gente, curtir o nosso vídeo e compartilhar para as pessoas terem mais acesso a essas informações. Um abraço e uma boa semana a todos. Tchau, tchau!